eles, los mosqueteros de los rey. Y D'Artagnan no queda Gascoña, y sueña esse mosqueteiro, atos com seus segredos, que o fazem sofrer. Estes são eles, los mosqueteros de los rey. Portos que é muito mais que namorado, e é muito vaidoso. E o poeta Aramis, que não sabe o que quer. E é para uma simples joia decidir o futuro de um país. E tudo está nas manos destes 4 bravos heróis. Estes são os mosqueteiros de los rey. No último episódio de Los Mosqueteiros de los Rey, estou perdida. O rei quer que eu use essa agulheta, esse diamante no baile. E eu as dei para os duques e estão em Londres agora. Eu lhe ajudarei, senhora. Escreva uma carta ao duque e eu pedirei que meu marido a leve ao duque. Não vou levar carta nenhuma. Eu levo ela por você, Constância, amor da minha vida. O que você quer? Uma licença para viajar, senhor. Ok, mas leve Atos, Portos e Aramis com você. Peraí, vamos numa missão? Sim, sairemos daqui a pouco. Se preparem, cambada, que a cobra vai fumar. Até o último homem, pois sabemos que apenas um de nós deverá conseguir chegar a Londres. Às 2 horas da manhã, a cavalaria saiu de Paris. E como era madrugada, tava todo mundo morrendo de sono que nem falava nada. Mas quando o dia ia amanhecendo, eles logo se animaram e às 8 horas pararam em uma estalagem para tomar café da manhã. Em dado momento, o desconhecido começou a chegar perto deles e a conversar com eles. Mas quando os 4 iriam embora, o homem chamou Portos e propôs um brinde em nome do cardeal. Portos concordou, contanto que o homem brindasse ao rei também. Só que o homem não gostou nada disso e disse que não havia outro rei senão o cardeal. Daí a briga já tava garantida, né? Como eles sabiam que o Portos não tinha muito pavio, falaram pra ele matar o cara logo em um duelo enquanto eles iam na frente. Enquanto saíam, Aramis perguntou por que o homem foi se encrencar logo com Portos. E D'Artagnan respondeu que era porque Portos falava muito mais alto que os outros 3. Sendo assim, eles acharam que o Portos era o líder da expedição. Por isso, eles foram se encrencar com ele. Eles continuaram viagem os 7. Aramis, Athos e D'Artagnan e os 4 criados, pois Mosqueton não ficou com Portos. Após viajarem um pouco, resolveram parar para esperar Portos o alcançarem. Mas depois de 2 horas não havia sinal nenhum dele. Algo havia dado muito errado. Só que eles não podiam voltar e nem esperar mais. Então eles prosseguiram a viagem e em dado momento do caminho, viram alguns homens trabalhando na estrada, cavando alguns buracos, umas... Trincheira? É trincheira. Eles estavam cavando tipo umas trincheiras. Era um pouco estranho, Aramis inventou de mexer com os homens que logo começaram a brigar com eles também. E até o Athos começou a perder a paciência com os caras e jogou o cavalo pra cima deles. Vai mexer, é? Com isso, os homens pularam em um dos buracos onde escondiam ali mosquetes e começaram a atirar neles. Os caras era emboscada. É uma armadilha! Fujam, fujam! Gritou D'Artagnan, mas uma bala já havia atravessado o ombro de Aramis e outra perfurou o rim de Mosqueton, o servente de Portos. Eles continuaram cavalgando para fugir do tiroteio, mas durante a fuga, Mosqueton acabou caindo de seu cavalo e o cavalo prosseguiu sem ele. E os outros também não viram que ele tinha caído, então eles continuaram correndo. Depois de alguns metros, eles recuperaram um pouco o fôlego e viram o que havia acontecido. Haviam perdido Mosqueton e Aramis estava ferido, mas não poderiam se deter por isso. E eles também não podiam voltar porque senão era morte pra todo mundo ali. Que era um monte de cara. Mesmo assim, continuaram viagem por vários metros, mas logo Aramis pediu arrego, pois não conseguia continuar viagem com aqueles ferimentos. Sendo assim, Aramis foi deixado em uma cidade junto com Bazin, seu servente. Athos, D'Artagnan e seus serventes continuaram a viagem até a noite, onde se instalaram em uma pequena pousada. Estranhamente, o estalajadeiro lhes parecia gentil demais. E por isso Athos e D'Artagnan mandaram o Grimont, o servo de Athos, dormir no estábulo, pois qualquer incidente ele logo prepararia os cavalos. Era só sair correndo. Enquanto isso, Planchet dormiria atravessado na porta para que ninguém abrisse enquanto eles dormiam. E pior que durante a noite, realmente eles tentaram abrir a porta. Mas quando o Planchet viu que ele tava tentando abrir a porta, ele levantou gritando: Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Aí a pessoa: Não, a gente se enganou, não é aqui não. Aí depois disso, ninguém mais incomodou eles durante a noite, eles conseguiram mimir. Pela manhã, eles descobriram que Grimont foi brutalmente atacado e seus cavalos estavam agora impossibilitados de continuarem. D'Artagnan mandou Planchet ver se havia algum lugar por ali que vendia cavalos, e assim ele foi fazer enquanto Athos ia pagar a conta. Acabou por ver que na porta da estalagem havia 2 cavalos, e ao perguntar sobre, os donos descobriu que eles também estavam falando com o estalajadeiro. E D'Artagnan e Planchet ficaram esperando o Athos para ver se eles conseguiriam comprar o cavalo dos caras. Enquanto isso, o Athos pagava a conta, mas ao entregar a moeda ao estalajadeiro, ele começou a gritar que a moeda era falsa. E do nada, 4 homens surgiram mais armados que o Rambo e foram pra cima de Athos, que começou a gritar para D'Artagnan: Me pegaram! Fuja, D'Artagnan! Pé nas canelas, moleque! Foge, foge!
D'Artagnan não esperou nem um minuto a mais e montou junto com o Planchet nos cavalos dos caras e correram, se sentindo mal por ter que abandonar o Athos e o Grimond. A viagem prosseguiu por várias horas e quando estavam chegando ao destino, o cavalo de D'Artagnan caiu exausto e não conseguiam reanimá-lo. Morreu, né? Ele foi meio trágico a morte dele. O cavalo morreu. Mas pelo menos eles estavam já... Mas ele não morreu na hora. É tipo isso daí do Olaf, ele não morreu na hora. na hora. Mas aí, só aí ele morreu. Foi triste a morte do cavalo, deu dó. Mas pelo menos eles estavam já próximos da cidade. Seguiram o caminho e de lá encontraram com um gentil homem que estava junto com seu servente conversando com o capitão de um barco. E não era o Roquefort, é outro gentil homem. É, isso daí mesmo. Daí D'Artagnan foi ouvir a conversa e descobriu que o gentil homem também estava indo para Londres. E para sua surpresa, descobriu que o cardeal havia dado uma ordem para que não permitisse que ninguém atravessasse da França para a Inglaterra sem uma ordem. No caso, uma carta de permissão. O gentil homem então disse que tinha essa carta, mas para conseguir atravessar ele ainda precisaria da assinatura do governador da cidade. O capitão do barco lhe indicou onde era a casa do governador e o gentil homem foi para lá. D'Artagnan e Planchet se olharam com aquela cara e foram seguir o gentil homem. Quando ele estava passando por um caminho assim mais deserto, né? D'Artagnan interrompeu o cara e disse: "Ai, malandro, passa a carta e não vai azedar pro teu lado, hein?" Como é que é, moleque? Quando o gentil homem iria pegar suas armas com seu criado, D'Artagnan falou para que Planchet cuidasse do criado enquanto ele cuidava do gentil homem. Eu fico imaginando essa parte, meu, pega! Tipo, Foi mais os 7 anões lá da Branca de Neve. Pega! Planchet foi pra cima do servente do gentil homem. Gente, ele desceu o cacete no servente. Só mano. esperou D'Artagnan falar, o cara tipo, Planchet, meu, não E olha que ele falou, não cara. ele não tava armado, foi no soco. Deu nem tempo do cara respirar. Então, Planchet arregaçou o cara, venceu ele em menos de 2 minutos, deitou o cara no chão e ficou sentado em cima dele. É, esperando o D'Artagnan dar conta do outro. O gentil É homem... engraçado é que nessa parte que ele imobilizou o cara, ele fala assim, pronto, senhor, eu já fiz, agora faz você a sua parte. O gentil homem então foi pra cima de D'Artagnan, mas ele não tinha tanta chance contra o grande espadachim que era o Gascão. Sendo assim, D'Artagnan feriu 3 vezes e a cada espadada que deu ele falou: "Essa é pelo Athos! Essa é por Porthos! Essa é por Aramis!" Na terceira espadada, o homem caiu no chão e D'Artagnan o deu como morto. Mas quando ele foi pegar a carta de autorização do homem, o homem lhe acertou a espada no peito, dizendo: "E uma por você!" D'Artagnan olhou pra ele todo debochado e furioso e falou assim: uma pra mim", e matou o cara. Aí ele deu fatality assim, uma por mim! Ah! Aí ele colocou a espada no ventre do cara lá, tudo sangue, sangue. Dessa vez, D'Artagnan pegou a carta e amordaçou o servente do gentil homem para que ele não gritasse por ajuda. Os amarraram em uma árvore e foram à casa do governador. D'Artagnan viu que na carta, o nome do cara que ele atacou, o nome dele era na verdade Conde de Wardes. E decidiu que deveria se passar por ele pra não parecer suspeito, né? Tipo, o seu nome é D'Artagnan, mas aqui na carta tá falando que você é o Conde. Que história é essa, rapaz? Aí ele foi e se passou por esse cara aí. Quando ele chegou na casa do governador, o governador lhe perguntou se ele tinha uma carta e D'Artagnan falou que sim. O governador pegou a carta para assinar enquanto dizia: "Parece que o cardeal está querendo impedir alguém de chegar na Inglaterra, né?" Pois é, ouvi dizer que é um tal de D'Artagnan, sabe? Mas sei que ele tá viajando com servente e tal, e ele é assim, tem o cabelo meio na cabeça, os olhos no rosto, é muito estranho. Uma boca com dente dentro. Nisso daí, o D'Artagnan começou a descrever como era o gentil homem que ele atacou, falando que esse gentil homem era na verdade o D'Artagnan. Se eu visse um sujeito como esse, eu tomava cuidado, hein? Mandavam prender ele. Já não bastava dar uns 15 espadadas no cara, olha o que o D'Artagnan faz. Olha o sangue pra tu ver, eu tenho aqui 19 anos nesse negócio. Mata o outro assim, tá vendo o cara morrendo, tipo, matando, daqui a pouco ele sai como se nada. E ainda lasca mais o cara. Claro, senhor Conde. Se eu vir alguém com essas características por aqui, mandarei que seja escoltado de volta a Paris imediatamente. D'Artagnan concordou e saiu de volta para o porto, e ao encontrar o capitão lhe deu a autorização. E o barco partiu para a Inglaterra. Enquanto estavam a bordo, finalmente D'Artagnan foi ver seu ferimento, e não era tão profundo e seria fácil de cuidar. Mas mesmo assim doía. Pela manhã do outro dia, ele desembarcou na Inglaterra, mas ainda precisava chegar a Londres. E como não sabia falar nada em inglês, pois ele era francês, apenas escreveu o nome do Duque de Buckingham em um papel e as pessoas lhe indicaram onde era a casa do Duque. Ao chegar à casa do Duque, teve o descontentamento de ver que ele não estava lá. E sim saiu uma expedição de caça com o rei da Inglaterra. D'Artagnan, porém, exigiu que o assunto era de extrema importância e o criado o levou até onde o rei e o duque caçavam.
O criado pediu para que D'Artagnan e Planchet esperassem um pouco mais afastados e perguntou a D'Artagnan como deveria anunciar para o Duque sua chegada. Diga que o homem que confundiu com o tal de Aramis está aqui para tratar de um assunto muito sério. Jeito engraçado de anunciar uma chegada. Pois saiba que se você anunciar desse jeito, ele vai estar aqui em menos de um piscar de olhos, tá, queridinho? E assim foi. O Duque, assim que ouviu, correu para D'Artagnan e perguntou se algo havia ocorrido com a rainha ou qualquer outra coisa. Não sei os detalhes, Messi, mas a rainha parece estar em um tipo de apuros que apenas o senhor pode tirar ela dessa enrascada. Eu? Me? Ui, ela lhe escreveu essa carta. Uma carta da rainha, my queen, for me. Daqui que eu leio, daqui que eu read. O Duque ficou pálido e pegou a carta em uma mistura de ânimo e paixão com extremo medo. E reparou que havia um pequeno rasgo no papel. Perguntou ao D'Artagnan o que era e ele falou que deveria ser a estocada que levou no peito, onde guardava a carta. Então ele deixou a carta no peito, aí quando o cara deu a espadada, aí furou a carta. Porque, gente, acredito se quiser, nesse daí, foi uma das cenas que eu mais fiquei com agonia no livro, é essa espadada que o D'Artagnan leva. É, mas não fala pro povo não ficar com agonia. Não, eu só tava falando porque a gente fala, ah, não é grande coisa, mas gente, era grande coisa assim, ele tava ferido. Isso porque ele falou que não foi um ferimento tão grave, mas Não. é agoniante você ler essa parte. Tá, continua. Você está ferido? Nada demais, mas leia logo a carta, Messier. Após ler a carta, o Duque ficou muito preocupado e mandou que o seu criado avisasse o rei que um assunto de extrema importância o chamava de volta para sua casa. Após lhe dizer isso, chamou D'Artagnan e Planchet e juntos voltaram para Londres. Os cavalos correram como vento até Londres e o Duque não se importou de atropelar algumas pessoas no caminho até chegar à porta de sua mansão. Ele saiu atropelando as pessoas. Sai da frente! Ele tava nem aí, se era criança, adulto, velho, carroça, os cavalos massacrava. Só vi umas pessoas xingando, as pessoas gritando lá porque ele tava sendo atropelado por cavalo e o Duque tava nem aí. E o D'Artagnan, minha nossa! O D'Artagnan de vez em quando, desculpe, mas as pessoas não entendiam porque ele era francês, né? Quando chegou em sua mansão, o Duque simplesmente saltou do cavalo e se colocou a correr até seu quarto. D'Artagnan não sabia meio o que fazer, mas também começou a seguir ele com extrema dificuldade. E quando chegou em seu quarto, o Duque tirou do seu pescoço um cordão de ouro com uma pequena chavinha de ouro e abriu uma porta que dava acesso a uma pequena sala secreta. Quando abriu essa porta, o Duque chamou D'Artagnan e disse: veja tudo isso, e se você tiver a honra de ver a rainha, conte a ela o que você viu aqui. D'Artagnan não pôde deixar de se espantar ao ver a sala enfeitada com tamanha riqueza. E bem diante de si, viu um quadro de tamanho real da rainha. A pintura era tão real, mas tão real, que aparentava que a rainha ia se mexer e começar a falar. Ai, D'Artagnan deu um gritinho. Ai, é bem engraçado. Não, eu fico imaginando, falando, nossa, foi tão real, mas eu fico imaginando as pinturas da época. É. Tipo, Que pra gente tão real ia ser uma foto. Isso era 1600, como era as pinturas em 1600. O Duque se ajoelhou para um pequeno cofre e de lá tirou uma fita azul com as agulhetas de diamante brilhando. Eu jurei ser enterrado com essas agulhetas que a rainha me deu. Mas se ela me deu, ela pode tirar. O Duque começou a beijar cada uma das agulhetas antes de entregar a D'Artagnan. Mas logo ela parou de gritar e soltou um grito. Oh, não! Mas logo parou de gritar e Tá bom, mas logo parou de beijar e soltou um grito. Oh, não! Está tudo perdido! Aqui só tem 10 agulhetas. Faltam 2. Veja, look! Look! Sim, look! As agulhetas foram roubadas e tenho certeza que é obra do cardeal. A fita foi cortada à tesoura. E você sabe que poderia ter feito essa barbaridade? Eu só usei essas agulhetas uma vez no baile do rei. E ela estava lá. A Condessa de Winter, que é uma inimiga minha. Ela é uma agente do cardeal. Este homem é terrível. O baile da rainha é daqui a 5 dias, não é? É tempo mais do que suficiente. Patrice, manda chamar meu joalheiro e o meu secretário. O criado de maior confiança do Duque se pôs a correr para atender os pedidos do Duque. O secretário foi o primeiro a chegar e se encontrou com o Duque escrevendo uma carta. Secretário, vá rapidamente à casa do chanceler e entregue essa carta a ele. O Duque falou pro secretário qual que era a ordem que ele estava escrevendo. E o chanceler falou assim, tá, mas e se ele não concordar? Aí ele falou assim, meu caro, diga ao chanceler que eu tenho motivos para fazer isso, tá? Aí ele falou assim, tá, mas e se o rei perguntar? Ele, não é que é mesmo? Aí o Duque pensou e falou assim, então se o rei perguntar, você fala pra ele que essa é a primeira ordem que eu tenho a respeito da guerra que vai acontecer entre a Inglaterra e a França. E aí ele falou, tá bom, e partiu. Depois disso, o Duque falou para D'Artagnan, seus agulhentos ainda não saíram da Inglaterra, só chegaram lá depois de você. Acabei de ordenar que as pessoas só saiam da Inglaterra se tiverem authorizations para sair. D'Artagnan se surpreendeu ao notar que pouco importava ao Duque, o rei da Inglaterra, o que o rei ia achar, o que o rei falava, o que ordenava, e não, ele tava nem aí pro rei.
Até porque, gente, é praticamente não que eles sejam iguais, mas ele tinha quase o mesmo poder do cardeal na França, entendeu? Ele meio que mandava, meio que no rei também. Ele não tinha nem medo nenhum também. Ele tava pouco se lixando, porque o que ele tava fazendo ali, ele poderia perder o posto, poderia acontecer mil e uma coisas com ele, né? D'Artagnan olhava e via o quanto que o Duque de Buckingham faria de tudo pela rainha. O Duque olhou para D'Artagnan e sorriu, pois sabia o que se passava na cabeça do jovem Gascão. Meu jovem, Ana da Áustria é minha única queen, minha única rainha. Uma palavra dela eu trairia facilmente o meu país. Trairia o meu rei, abriria mão de tudo por ela. Neste momento, o joalheiro entra. Joalheiro, me diga, quanto vale cada uma dessas agulhetas de diamantes? Umas 1.500 moedas cada uma. E em quantos dias você consegue fazer 2 agulhetas igualzinhas a essa? Uns 8 dias. Eu pago 30 mil moedas cada uma, mas eu quero que elas estejam prontas pra depois de amanhã. Assim será feito, senhor. Claro. D'Artagnan ficou muito surpreso com o que tava vendo. O Duque, tipo, dinheiro. Toma, você quer dinheiro? O Duque se encarregou que o joalheiro tivesse tudo o que era preciso e necessário pra ele executar bem o seu trabalho. E ordenou que ninguém interrompesse dele. Ele não podia sair daquela sala. Ele tinha que trabalhar todas aquelas horas só nas joiazinhas que ele tava fazendo. O cara podia nem dormir, mano. E depois disse a D'Artagnan: enquanto isso, meu rapaz, podemos fazer qualquer coisa. O que você deseja? O Londres pode ser nossa. O que você deseja? Uma cama. É tudo que eu mais quero. É o meu sonho. O Duque acomodou D'Artagnan em um quarto que ficava ao lado do seu. Não porque queria que D'Artagnan ficasse ao seu lado ou com medo do rapaz, né? Não. Ele só queria que D'Artagnan ficasse do seu lado porque queria alguém para conversar sobre a rainha a todo momento. Então D'Artagnan dormiu, mas de vez em quando o Duque ia lá. A rainha? Você sabia que a rainha... D'Artagnan, meu querido, eu nunca olhei nos olhos da rainha. A primeira vez que eu vi aqui a rainha foi no seu quadro e eu me espantei, não sei como, achando que ela é igual. Ele nunca viu a rainha mesmo. Tá, continuando. 2 dias depois, as 2 agulhetas estavam prontas e eram tão idênticas que nem o olho mais hábil poderia indicar qual que era a da rainha e qual que era que o Duque mandou fazer. O Duque entregou as agulhetas a D'Artagnan e disse: você será minha testemunha de que tudo que o poder humano é capaz de fazer, eu fiz. Não, eu fiquei impressionada quando ele falou isso daí, porque realmente ele não fez igual o rei lá do que devemos fazer, cardeal. Não, ele chegou e falou assim: eu resolvo, porque avisa o rei que eu não vou mais falar com ninguém. Chama o joalheiro, chama o secretário, ó, ninguém vai sair do porto. Cadê aqui? Você quer dinheiro, joalheiro? Toma dinheiro, mas faz igual. Não, o ele caso nem do perguntava cardeal... pra ninguém. É o Ele caso quer do comida, cardeal. coma, tudo, sei do que. O cardeal e ele, se você fosse bem... O cardeal não, porque o cardeal era ruim. Mas eles, tipo, seriam pessoas que poderiam estar no governo e seriam melhores ainda do que os reis. Uhum. Eles meio que agem como reis. Tanto que até quando ela não existe outro rei que não o cardeal. Fique tranquilo, Messier. Direi tudo o que vi. Mas você não vai me dar a caixa das agulhetas? A caixa só vai te atrapalhar. Além disso, a caixa é muito mais valiosa pra mim agora, pois ela é a única lembrança que me resta da rainha agora. Gente, quando a gente viu essa parte, a gente jurava que ele ia ter que voltar por causa dessa caixa. A gente também jurou. Não, a gente tipo... Não, tá aqui as agulhetas, mas a caixa... Eu quero ver a caixa da rainha. Não tem caixa. Também foi besta, tipo, troca aqui, tá aqui um pedaço do meu cabelo. Certo, eu contarei tudo o que vi, tudo o que você disse. Meu jovem, como poderei te deixaria assim? D'Artagnan ficou vermelho até a raiz do cabelo, não sei como, mas ficou. Pois sabia que o Duque queria o recompensar de algum modo. Escute, milord, eu estou a serviço do rei e da rainha, sou o guarda do senhor de Essardes, mas assim como você, eu faço tudo isso por amor. Yeah! Eu acho que sei quem ela pode ser. Talvez seja a madame que tava saindo com o tal de Aramis. Eu não disse quem era, hein? Eu não disse, hein? Mas eu também não nego. Então, eu devo agradecer essa pessoa por você ter vindo até aqui. Logo, o Duque disse a D'Artagnan tudo o que precisava saber para voltar em segurança à França. E deu presentes para ele e para os seus 3 amigos que ficaram no caminho ajudando a terminar sua missão, se caso algum deles estivesse sobrevivido. Vivo ainda, né? Só que a maioria dos presentes ainda ia chegar, né? Eram importados, não dava por D'Artagnan levar. Alguns presentes estavam sendo importados. Espero fazer bom uso de seus presentes, milord, e nos veremos em breve no campo de batalha. Sim, meu jovem, mas espero que nos separemos como os bons amigos. Sim, nos separamos aqui como bons amigos, mas em breve nos reencontraremos como inimigos no campo de batalha, lá naquela guerra que vai acontecer. Sim, meu jovem, é uma promessa. I promise. E eu confio na sua palavra, milord. Uma parada rapidinha para explicarmos sobre essa guerra que aconteceu mesmo na vida real. E que no livro tá todo mundo falando sobre essa guerra. Diferente do que falam no livro, a guerra não foi provocada porque o Duque era apaixonado pela rainha. Essa guerra ela tava vindo acontecendo desde 1621, antes de D'Artagnan sair da Gasconha, que foi em 1625. Essa guerra se iniciou com um partido protestante, que estava um pouco insatisfeito com o governo. E depois de guerrearem um pouco, em 1622,
o líder do partido protestante e o rei assinaram o Tratado de Montpellier, isso daqui, ó. E todo mundo ficou em paz por um tempo. Mas quando a rainha mãe, no caso a mãe do rei, recuperou um pouquinho ali da sua influência, ali do seu poder, ela conseguiu que o cardeal Richelieu fosse admitido no conselho. O cardeal tá lá no governo lá por causa da rainha, a mãe do rei. Só que quando os protestantes ficaram sabendo disso, eles começaram a meter o louco de novo, meio indignados com a escolha. Em 1627, a Inglaterra, que estava do lado da França, começou a ficar ao lado dos protestantes. E o Duque de Buckingham, ministro do rei Carlos I da Inglaterra, organizou uma expedição naval à ilha de Ré para apoiar os revoltosos franceses sitiados em La Rochelle. Vocês se lembram bem, em alguns episódios atrás, o cardeal fazia algumas estratégias com o mapa de La Rochelle. Então em breve a guerra realmente iria acontecer. Lembra que o D'Artagnan saiu de lá em 1625 com 18 anos, e agora ele já tá com 19. Então... 20, na verdade, falou que ele tá chegando nos 20. Não, aí é 19. Aí que ele ficou lá conversando com a Adler, ainda não fez a Constância, ele fez 19 anos. Quando ele vai se encontrar com a Constância, depois ele tá com 20. Sim, depois ele tá... Então, tipo, ele tá com 20 anos. Não, 20 ele fala... Acho que... 20. não lembro, esse livro de vez em quando eles ficam assim. Isso que eu acho que foi erro ou na tradução ou na escrita. Porque uma hora fala assim, eu tô com 100 moedas. Aí passa mais, nossa, eu tô com 245 moedas. E você fica, meu Deus, de onde ele tirou? Tô com 300 agora. Aí daqui a pouco ele chegou, eu tenho 19 anos. Aí daqui a pouco ele tem 20. Aí daqui a pouco ele volta com 18. Aí você não entende. Sendo que passou, esse é um dos erros do livro. Mas tecnicamente tá ali pra 18 e 19. O livro dá pra engolir mesmo assim. 18 e 19 não, 19 20 anos. Tá, continuando. 2 anos em Paris já. E assim como no livro, durante essa guerra, o rei ainda estava enfrentando diversas conspirações que envolveram diretamente membros de sua família. A rainha-mãe, como também seu irmão Gastão de Orleans, seu meio-irmão Duque de Vendôme e sua própria esposa, a rainha Ana da Áustria, estavam contra ele. Assim como no livro, que vemos a rainha escrevendo a carta ao irmão e pedindo para que a Áustria e a Espanha se opôsse ao governo cardeal. Outro fator histórico que também aconteceu durante o livro foi a proibição dos duelos. Isso de fato aconteceu, foi uma proibição feita pelo rei. E ele chegou a matar esse conde aqui, em 1627, por reiniciar essa prática de duelar. Porque antigamente era todo mundo, como a gente viu, era tudo escondido, né? Aí depois os caras falaram, não, vamos ter o direito de duelar mesmo. Aí o rei foi lá e matou matar ele. as pessoas em público. Aí o rei foi lá e matou ele. Esse conde é mencionado no livro, mas como não tem tanta importância, a gente acabou tirando ele do resumo. Ele só menciona mesmo. É tipo... Então, quinta-feira ele vai lá comprar laranja, tipo isso. E não tem mais nada no livro, é só isso aí mesmo. Tipo, só é isso só uma mesmo. menção, é só pra falar que ele tá ali. D'Artagnan se despediu do Duque e foi embora. Executou cautelosamente tudo que o Duque disse para que ele conseguisse voltar à França. Meu Deus, eu ia me perder fácil, eu não tenho senso de localização nenhum. Mesmo se ele me escrevesse, me desse um GPS, eu ia me perder, que é o que acontece hoje em dia, tá? Continuando. Quando D'Artagnan estava no barco, viu a silhueta da mulher de Meung, a qual Roquefort chamou de Milady. A mulher era realmente belíssima. Mas como não estavam no mesmo barco, D'Artagnan simplesmente seguiu viagem. Ao chegar na França, D'Artagnan fez 60 léguas em 12 horas. Ao chegar em Paris, foi falar direto com Treville, que ficou muito feliz em ver o jovem. Treville então avisou que a guarda de Essardes já estava fazendo guarda no Palácio de Louvre. E o D'Artagnan deveria montar guarda lá também. Tipo assim, essa chegou, que bom, vai lá trabalhar agora. Legal, hein? Tô cansado, tem que ir pro palácio, não. Vai trabalhar. No outro dia, só se via correria e mais correria para a preparação do baile. E a única coisa que se falavam era do baile. Após tempos de preparação e de convidados de todos os lados chegando ao baile, após uma grande espera pela rainha, eis que a rainha aparece. E qual não foi a surpresa do rei ao ver que a rainha não estava com as agulhetas de diamante? O rei, que já tinha ouvido bastante coisa do cardeal sobre as tais agulhetas, se levantou e abriu o caminho diante dos convidados, chegando até a rainha, gritando: "Por que você não tá com as agulhetas que eu mandei que você usasse?" A rainha ouviu a pergunta do rei, mas a única coisa que conseguia ver era o cardeal sorrindo para ela como um verdadeiro monstro atrás do rei. Eu não as uso porque fiquei com medo de as perder. Mas eu te dei como presente e queria que você as usasse. Então irei mandar buscar elas no palácio e depois você ficará satisfeito. Então mande, minha senhora, mande. Vai logo que eu quero ver essas agulhetas logo. A rainha então saiu do local junto com as suas criadas e todo mundo do baile ficou de boca aberta por causa da atitude do rei, né, de gritar com ela assim no meio do nada. E só se ouvia cochichos e ninguém entendia o porquê que tudo aquilo tava acontecendo. Os músicos estavam fazendo um esforço danado pra eles ouvir, sabe, os violinos, mas só que todo mundo só, tipo, não tinha som de música, era som de cochicho. E os músicos lá tentando tirar o som do chora, violão e nada. Quando o rei voltou a se sentar, o cardeal lhe entregou uma pequena caixinha. E quando o rei abriu, viu que dentro da caixinha tinha 2 agulhetas de diamante. O
O que isso quer dizer, cardeal? Nada, majestade. Apenas peço que se a rainha aparecer com as agulhetas, o que eu duvido muito, peço que conte elas. E se a rainha tiver 10, pergunte quem roubou as 2 agulhetas que faltam a ela, mas que estão na sua mão. Se fosse o rei, eu falasse assim, como assim alguém roubou e você tá sabendo? Eu pensei a mesma coisa, mas o rei é estúpido, meu! O rei é estúpido, Se mano. fosse eu, porque você é mãe da rainha, por que você tá fazendo com essa agulheta aqui, cardeal? O que você tá fazendo? Você roubou essa agulheta? Não, é que... se você falou que roubou, quem roubou, então por que você tá falando roubou? Aí que agora eu quero saber, roubou por quê? Que você tá com 2 agulhetas? Ou então não fala nada. Manda, guarda, cardeal é culpado. Ele pegou as agulhetas. Se fosse pra roubar mesmo e tivesse um ladrão, você estaria com o ladrão aqui, porque o ladrão é você, tá? Eu já ia achar que mesmo se ela aparecesse sem as agulhetas, eu ia achar que o cardeal pegou as agulhetas pra incriminar a rainha. Entrou no quarto dela, fez uma coisa. O rei é burro, meu. O rei é muito burro. Eu não ia achar talvez que ela tivesse dado pra coisa, a não ser que o cardeal realmente falasse, blá, 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 mas mesmo assim, depois disso daí, eu ia achar que a culpa é do cardeal. Quando o rei iria perguntar algo, houve grito de admiração, pois a rainha estava de volta, em seu traje belíssimo de caça. Que ela não ia caçar, era só pra dançar mesmo. Também não entendi, mas é assim a vida. Ou seja, eu acho que ela no caso, sei lá o que, de caça, eu não sei se ela tava com as peles, eu não sei, se tava com o traje de caça. E em seu ombro esquerdo, presa em uma fita azul, brilhava as agulhetas de diamante. Gente, vocês entenderam uma coisa? Ela tava com as agulhetas tudo, e quando ela não deu numa fita pro Duque. Ela deu dentro de uma caixinha. Ou deu numa fita, eu não lembro. Não, deu na coisa, o Duque colocou numa fita pra ele usar no baile. Isso, e ela tava usando. Ai, gente, que... É triste. Mas continuando. O rei ficou muito alegre, o cardeal ficou enfurecido e meio com medo, né? Mas os dois ainda estavam muito distantes da rainha, então eles não podiam contar se elas estavam com 10 ou 12 agulhetas em seu ombro. Então o rei começou a suar frio, o cardeal também suou frio e eles lá, tudo, né? Mas antes que eles pudessem contar, a dança de abertura do baile começou. E acredite se quiser, essa primeira dança durou um pouco mais de 1 hora. Neste momento, o rei não parava de olhar o ombro da rainha para contar as agulhetas. E o cardeal não parava de suar frio. Porque, gente, na dança, a rainha não tava dançando com o rei. Ela tava dançando com outro homem e o rei estava dançando com uma outra mulher que eu esqueci lá. Não é ministra, é presidente do banco de trás, eu não lembro. Era uma mulher importante. Presidente do Banco do Brasil. Eles não estavam dançando como casal. Então, o rei ficava dançando igualzinho o Free José Rider. Bezerra, olhando a Rapunzel lá ali pra tentar contar as agulhetas. E a rainha lá dançando. Após terminar a dança, o rei foi retinho falar com a rainha. Agradeço por ter atendido meu pedido, senhora. Mas acho que te faltam 2 agulhetas e aqui estão elas. Então retirou a caixinha e mostrou pra ela as agulhetas, né? Aí a rainha disse assim: Que alegria! Está me dando mais 2 agulhetas? Assim eu vou ficar com 14! O rei então contou as 12 agulhetas no ombro da rainha e furioso mandou chamar o cardeal. O que significa isso daqui, cardeal? Eu já teria prendido o cardeal. Eu também não teria aprendido. Significa, senhor, que eu queria dar de presente essas agulhetas de diamante, rainha. Mas eu fiquei tão tímido de presentear ela. Então eu resolvi fazer isso para que o senhor as desse por mim. Então por que você falou que roubou? Então, o rei é tonto, meu rei é tonto. Que raiva. Você fazer o rei certo? Por que ele não meteu... você queria dar as agulhetas? Vou enfiar essas agulhetas aqui. Vou enfiar, vou criar aqui um piercing, uma agulheta aqui no seu nariz, outra aqui na testa. Gostou? Dessas 12 que eu vou enfiar no rosto dele também. Daí a rainha falou assim: Eu estou muito grata, cardeal. Mais ainda ao notar que essas agulhetas te custaram tão caro, pois você me deu 2, ao contrário do rei que me deu 12. Pobre! A rainha também falou assim: Pobre! Dito isso, a rainha saiu para trocar de roupa. O cardeal, meu, se derreteu igual cena de raiva, de vergonha, todo mundo olhando pra eles lá. Meu, e o rei deixou por isso mesmo! O rei deixou por isso mesmo! Que raiva, meu! Que rei tonto, não merecia ser rei, não! Pelo amor de Deus! Cadê o impeachment? Roubaram o impeachment! Não, isso porque o rei ainda falava: Não, sou muito esperto porque eu acho que a rainha tem um amante. Meu Deus, que tonto! Enxerga um amante onde não tem, porque a rainha não tinha aceitado ser amante do Duque. Eles se amavam a olhares. E o Duque insistia: Não, vamos ser amantes, vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. E ela ficava: Não, eu sou uma rainha, eu não posso fazer isso. E mesmo assim, tipo, na cabeça dele, só pra ela ter encostado no ombro dele e se enamoravam à distância, mas a rainha não dava motivo. E o cardeal lá, tudo, e o rei se achando espertalhão. Ah, não, meu, pelo amor de Deus. Eu não seria rainha de um rei desse, não. Casamento arranjado, é o que acontece, gente.
D'Artagnan estava no gabinete da rainha e já ia sair. Quando viu uma jovem mascarada, ele tocar o ombro e fez gesto para que ele a seguisse. D'Artagnan rapidamente reconheceu Constance e a seguiu. Gente, esse baile, ele deixa a gente assim com uma dúvida. Porque tem uma hora que fala que tava todo mundo mascarado, mas tem uma hora que dá a impressão que o baile não é mascarado. Eu sei que as máscaras às vezes eram aquelas de segurar, mas só que se fosse um baile de máscaras realmente, eles iam mencionar mais as máscaras. Eles mencionam 2 ou 3 pessoas com máscara. Então você não sabe se fazia parte do look da pessoa, ou no caso da Constance, porque tava o cardeal, tava Roquefort no baile, tava todo mundo, então a Constance não queria mostrar caras lá, né? Então a gente não sabe se era pra proteção, se era realmente por ser um baile de máscaras. Eu acredito que a maioria tava mascarado sim, e que por isso que a Barbie tirou aquele negócio de ser um baile de máscaras. Após andarem por passagens secretas, sim, passagens secretas, Constance abriu uma porta e o pediu que esperasse. D'Artagnan ficou parado no escuro sem saber o que acontecia, quando uma outra porta se abriu e D'Artagnan reconheceu a voz da rainha e suas criadas. Ele não reconheceu a voz da rainha porque ele já ouviu, ele reconheceu porque ela era a que falava com sotaque e que mais falava palavras difíceis. Ela só ficava, uai, rainha! E a rainha, oh, minhas criadas, se não fosse por tal cargo da mosquetagem... A porta onde D'Artagnan estava escondido se abriu, e a mão e o braço da rainha apareceram para D'Artagnan. O jovem Gascão se pôs de joelhos e beijou delicadamente e respeitosamente a mão da rainha. Quando a rainha tirou sua mão, D'Artagnan notou que ela colocou um anel nas mãos do jovem. Imagina ele se ajoelhando igualzinho o Buzz naquela hora que ele fala pro Woody lá. Majestade. Não, gente, esse negócio de beijar a mão na época, Não, aí isso se faziam bastante e esse tipo de coisa já era um alto agradecimento por D'Artagnan, porque ele tava beijando a mão da rainha. Então era tipo, nossa, eu tive a honra de beijar a mão da Meus rainha. lábios plebeus encostaram na pele de veludo e marmorizada da rainha. É, tinha tanto isso por respeito das pessoas que eram de cargos maiores, quanto também pra galanteio, né? Que os homens faziam com as mulheres, às vezes, que o D'Artagnan fez com a Constance. A rainha então saiu da sala e foi voltar para o baile. D'Artagnan guardou o anel e Constance foi de encontro a ele. A rainha acabou de passar pelas maiores promoções da vida dela porque ela deu um presente pra alguém. Ela vai lá e faz o quê? Dá um anel pro D'Artagnan. O D'Artagnan. Ai, finalmente você, minha bela Constance. Volte pelo caminho que ele trouxe agora. Mas quando a verei novamente? Nunca, nunca. Nunca. Bem, talvez um dia. Quando? Amanhã? Oh, não. Em sua casa você vai encontrar um bilhete meu que responderá a sua pergunta. Agora vá. D'Artagnan obedeceu instantaneamente. Ela não precisou falar nada. Ele só tipo, tá, e foi e nem respondeu. E após notar isso, porque D'Artagnan era muito teimoso, Que ele obedeceu sem mais nem menos, ele olhou, caramba, mano. eu realmente estou apaixonado. Que eu obedeci ela como um mero cachorrinho. Tipo, vai deitar, ele foi. Após sair do palácio, D'Artagnan foi até a sua casa correndo o máximo que podia só para encontrar o bendito bilhete da Constance. Bilhete? É verdade, esse bilhete. Quando chegou em casa, ele deu de cara com seu criado, Planchet. Planchet, chegou alguma carta para mim? Ninguém trouxe uma carta, senhor. Mas aqui tem uma carta que chegou sozinha. O que quer dizer com isso? Quando eu cheguei, a porta e as janelas estavam trancadas. Mas mesmo assim apareceu uma carta no seu quarto. E tenho certeza que coisa boa não é. D'Artagnan correu até o seu quarto, pegou e leu a carta, que marcava o encontro às 10 horas da noite. D'Artagnan nunca se sentiu tão alegre em toda a sua vida. Seu coração pulava mais que alegria. O que eu li aqui? Seu coração pulava de alegria. Estava ali marcado o primeiro encontro do jovem, primeiro date. Planchet notou diferença no humor de D'Artagnan e disse: Então, é uma coisa, né? claro que não, e como prova vou te dar dinheiro para ir beber e brindar a minha saúde. Obrigada pelo dinheiro, senhor. E tenho certeza que irei brindar a sua saúde. Mas como essa carta poderia chegar assim, sem mais nem menos? Ah, ela caiu do céu, meu querido amigo. Essa carta caiu do céu. Ah. Isso quer dizer que você está contente, senhor? Querido Planchet, eu sou o homem mais feliz de todo mundo. Então eu posso aproveitar essa sua felicidade pra ir me deitar? Eu quero dormir, sabe? Pode ir deitar, Planchet. Pode. Brigadão, senhor, brigadão. Então Planchet saiu. E quando D'Artagnan viu que ficou sozinho, leu e releu a carta diversas vezes, beijando cada letrinha que Constance escreveu com seus próprios punhos delicados. Foi mais ou menos a Barbie. Eu li o convite sei lá quantas vezes e até que eu decorei ele. É, tipo isso mesmo. D'Artagnan se deitou e leu a carta até dormir e teve sonhos dourados ao ficar pensando em sua amada. No caso, o encontro era pra 10 horas do outro dia. 10 horas da Exatamente. noite. Exatamente.
No dia seguinte, bem cedo, D'Artagnan chamou Planchet, que apareceu com o rosto todo amassado de sono. Planchet, hoje passarei o dia fora, então você terá o dia todo de folga hoje. Mas às 7 horas da noite seja pronto com 2 cavalos. Só me falta falar que vamos voltar a dar a nossa pele para que os outros furem. Ah, e não esqueça das suas armas, tá, Planchet? Ai, não falei! Maldita carta! Sossegue, vai ser só um passeio. Sim, um passeio igual ao outro, onde chovia balas e não faltava ciladas e estilingadas e tudo com hadas. Por acaso está com medo, Planchet? Neste caso, eu irei sozinho. Prefiro 1000 vezes ir sozinho do que ter um companheiro covarde. Assim você me insulta, senhor. Mas eu sei que você já viu do que eu sou capaz. Afinal, o cara lá que eu bati deve estar até agora vendo estrela. Eu vi sim, Planchet, mas achei que tivesse gastado toda a sua coragem já naquele dia. Ainda tenho coragem, senhor. Só espero que não esbanje muito dela se quer que eu dure muito. Você acha que consegue usar um pouquinho da sua coragem hoje à noite, Planchet? Espero que sim. Então conto com você, meu amigo. Toca aqui. Estarei pronto na hora marcada, senhor. Mas o senhor não tinha só um cavalo? Tenho, mas hoje à noite eu terei 4. D'Artagnan deu mais algumas ordens a Planchet e saiu. Na rua, D'Artagnan encontrou o burguês, o Sr. Bonacieux, marido de Constance. D'Artagnan parou para conversar com o homem. O burguês contou para D'Artagnan quando foi preso e não parava de contar o quão a prisão é horrível. Mas você já sabe quem sequestrou sua esposa? Não me contaram. Mas falando nisso, onde você esteve? Você ficou muitos dias fora? Você e seus amigos? Eu e meus amigos fizemos uma pequena viagem até a praia, sabe? E meus amigos estão lá até agora. Mas você voltou. Você é um jovem bonito e tenho certeza que tem uma amante que esperava ansiosa a sua volta. Sim, senhor. Realmente havia alguém que esperava ansiosamente por mim. E vai ser recompensado por isso? Você tá muito curioso, hein? Só queria saber pra saber se você chega muito tarde. Por que você pretende me esperar? Não, é que desde que eu fui preso e roubado, eu tenho medo de barulhos na porta. E de bicho-papão também. Mas não se assuste se eu chegar 1 da madrugada, ou às 2, ou que talvez eu nem volte hoje, né? Só no outro dia. Após alguns bate-papos, D'Artagnan foi até a casa de Treville enquanto deixava o burguês muito desconfiado. Quando D'Artagnan chegou no seu destino, Treville estava muito feliz, pois disse que a rainha e o rei estavam muito felizes e que o cardeal estava muito triste e enraivecido. Mas me conte de você, meu jovem amigo. Pois os seus atos foram motivos para a alegria do rei, o triunfo da rainha e a humilhação do cardeal. E por causa disso, você terá que tomar muito cuidado. Por quê? Eu não tenho nada a temer, querido. D'Artagnan, você tem tudo que temer. O cardeal não é um homem bom. Você acha que o cardeal sabe que eu fui a Londres? E foi em Londres que você conseguiu esse belo anel que brilha em seu dedo? D'Artagnan, não há nada pior do que um presente de um inimigo. Até um provérbio latino que diz... Em mosca fechada não entram bocas. Até um provérbio latino que diz... Desconfie do inimigo que lhe dá presentes. E desconfie até da sua sombra. Essa joia não foi me dada por nenhum inimigo, senhor. Foi a própria rainha que me deu. Pior ainda. Escute, D'Artagnan, posso lhe dar um conselho de amigo? Seria uma honra, senhor. Então vai e venda esse diamante por quantas sejam as moedas que lhe oferecerem. As moedas não têm nome, mas esse diamante tem nome. Um nome que pode te arruinar. Vender uma joia que minha rainha me deu? Nunca! Never! Então vire o diamante para dentro da mão, de modo que ninguém veja a joia. Pois todos sabem que nenhum gascão vai encontrar esse tipo de diamante dentro do porta-joias de sua mãe. Acha que realmente devo me preocupar? D'Artagnan, pode ter certeza que se alguém dormir em cima de uma bomba, essa pessoa estará mais segura do que você. Dorógora! O que eu faço? Tome cuidado, rapaz. Desconfie de tudo, pois qualquer coisa pode ser uma armadilha do cardeal. E pode ter certeza que a mínima coisa que pode te acontecer é ser preso. Desconfie de tudo, D'Artagnan. Dos pais, dos amigos, dos criados, da amante. Principalmente da amante. D'Artagnan ficou muito vermelho e se lembrou do encontro marcado com Constance. Mas me diga, D'Artagnan, o que aconteceu com os meus outros filhos? O Porthos, o Aramis e o Athos? Eu vim aqui pra isso, senhor. Eu queria saber se você tinha recebido alguma notícia deles. Não, nenhuma. Eles foram ficando aos poucos para trás e eu sobrevivi por pouco. D'Artagnan, aproveite que o cardeal está furioso e te procurando aqui em Paris. E vá atrás dos seus amigos, eles merecem isso. Sim, amanhã eu irei. Por que não hoje, cara? Eles deram a vida por você e você vai sair com a mulher do que ir procurar eles. Essa é uma das coisas que a gente vai ficar com raiva do livro. Os caras, a última vez que eles viram eles, os caras estavam morrendo. Quando eu vi que ele falou da Constância, que ela falou assim, eu vou encontrar um bilhete, aí ele não sabia o que era o bilhete. Aí depois que eu vi, eu pensei que ele ia falar pro Planchet ou qualquer outra pessoa encontrar com ela pra falar que não podia se encontrar. Ou então se encontrasse com ela e falava assim, olha minha querida,
Tipo, pra não deixar ela no vácuo, sabe? Uhum. Olha, minha querida, eu não posso me encontrar com você, eu tô partindo agora pra encontrar eles. Mas não! O cara é burro, meu, que jegue. Gente, eu sei que as pessoas poderiam ver, tipo, nossa, ele tava pensando mais na Constância, que romântico, não sei o quê. Eu não aceitaria ficar com a cara desse, não. Os caras eram o melhor amigo. Os caras davam a vida um pro outro e a Constância sabia disso. Aí, oh meu Deus, tá, deixa eu... Não, o que dá raiva é porque aquele negócio conheceu primeiro. E não é Isso! E não é nem questão de, tipo, vamos dizer, eles estavam, tipo, ali, vamos sair pra jogar bingo. Não, mas eu vou. Tipo, o Aramis, o Portos e o Atos saíram pra jogar bingo. Eu podia ir com eles, mas eu vou me encontrar com a coisa. Não, eles estavam morrendo. É, da vez que ele viu, eles estavam morrendo. Continuando, ele disse assim, ó. E por que não, Ange? Eu tenho que resolver um assunto muito importante. Grande importância. É uma amante. D'Artagnan, toma cuidado, não vá! Dei a minha palavra que iria, senhor. Já que deu a sua palavra, deve cumpri-la. Mas me prometa que se você não for morto, você vai rapidamente atrás de seus amigos. Porque, cara, eles são meus filhos, tá? Você Adotados, mas não. Você tem a minha palavra, senhor. Precisa de dinheirinho? Não, eu ainda tenho. E acha que seus amigos precisam? Acredito que eles não precisam. Eu o verei antes de partir? Não, senhor. A não ser que aconteça algo de grande importância. Aí sim a gente se vê. Nesse caso, boa viagem, meu jovem amigo. Obrigada, senhor. D'Artagnan foi direto à casa de seus amigos para saber se alguém os tinha visto. Mas não viram nem a eles e nem a seus criados. D'Artagnan pensou em ir na casa da amante deles para saber sobre eles. Mas ele não conhecia a amante de Portos nem a amante de Aramis. E Athos não tinha nenhuma amante. D'Artagnan então foi até o estábulo, onde viu que tinha chegado 3 dos cavalos que ele esperava e encontrou Planchet cuidando deles. Esses cavalos eram presentes do Duque de Buckingham. E mais pra frente a gente vai falar como eram esses cavalos, porque, né? Eles pegou Era igual botão de ouro. Eles importou os cavalos lá das Índias Arábicas pra eles. Ó, senhor, que prazer em te ver. Por que, Planchet? Escute, senhor, você confia no burguês, senhor Bonacieux? O burguês safado? Confio não. Faz muito bem, senhor. Porque vi você conversando com ele e notei que a feição dele mudou e ficou traiçoeira. E depois que você saiu, ele saiu rapidamente para outro lugar, como se fosse contar pra alguém o que vocês conversaram. E tenha certeza, Planchet, que não pagaremos o aluguel até tirarmos isso de letra, meu amigo. Do nada, ele virou o seu vacilo aqui. É, o senhor brinca, mas o assunto é sério. Relaxa, Planchet. O que tem de acontecer vai acontecer. Ai, que saco. O senhor então não vai desistir do seu encontro de hoje à noite? Não, e fique pronto, Planchet, pois às 9 horas eu venho te buscar. Dito isso, D'Artagnan foi almoçar na casa de um padre que tempos atrás convidara ele e seus amigos para um pequeno café da manhã. Sim, o mesmo padre que eles acabaram atacando a dispensa dele. O padre olhou, não. O padre estava traumatizado. Logo, o último dos cavalos já havia chegado. E às 9 da noite, D'Artagnan foi buscar Planchet para que pudessem ir ao encontro com sua amada Constance. Ambos estavam muito bem armados, pois sabiam que agora D'Artagnan era procurado do cardeal. Planchet não sabia bem onde ia, mas quanto mais andavam, com mais medo ele ficava. Ainda mais que entravam em caminho deserto. Senhor, tem certeza que é bom vermos aqui? Está com medo, medroso? Não, senhor, mas é que essa noite é fria e se eu pegar uma pneumonia? Se eu pegar pneumonia, seria um serviço inútil para um senhor tão ativo quanto você. Ora, Planchet, se é o frio que te incomoda, deveria ter trazido uma blusinha, né? Mas se é o medo que te faz tremer igual vara verde, o assunto já é outro, né? Já disse que não tenho medo, só estou apreensivo. Além do mais, vai que tem um lobisomem por aqui. Uma mula sem cabeça! Um boto! D'Artagnan nada temia, mas depois de ouvir um pouco as paranoias do servente, começou a ficar apreensivo também. Eu acho engraçado que nessa hora aí que ele fica... que a gente zoou ele falando do lobisomem, mas tem uma hora que ele para e ele fala assim, aquilo lá não é um brilho de uma arma, aí o D'Artagnan era assim, miserável. Me deixou com medo. Só que ele não falou, ele ficou tipo pensando, né, porque eu não ia falar pro Poxa que Ele não conseguiu falar, ficou... tremeu na base. Só que não tinha arma nenhuma, era só paranoia da cabeça do Era só o Poxa. Planchet tentando convencer ele a não ficar lá. Ok, Planchet, chegamos. Vai, desce do cavalo. Chegamos? Bom, você chegou. Eu devo prosseguir sozinho por essa parte. Rapidamente, Planchet ficou desesperado por ver que seria deixado sozinho naquela escuridão. Com apenas uma lamparina. Você vê que nem fala que ele tava com lamparina. Eu acredito que sim, né? Porque eles estavam no caminho deserto, eu não ia ter poste. Ah, o senhor não vai me deixar aqui sozinho, não é? Está com medo? Eu já disse que não. Como disse, a noite está fria. Que frio. Você está com frio, por que você não vai até uma dessas tabernas próximas da estrada e bebe alguma coisa quente lá por lá, né? Só garanta de estar aqui em pé amanhã, bem cedo, quando eu vir te buscar.
e me espere na porta da taberna com os cavalos prontos, tá bom? Planchet concordou e recebeu o dinheiro de D'Artagnan para que fosse beber. Planchet ficou feliz porque ele ganhou dinheirinho. Ia dormir numa cama. D'Artagnan prosseguiu seu caminho até um pavilhão, onde havia uma janela aberta com luz acesa no segundo andar. Era ali o local de seu encontro. Assim que desse 10 horas, Constância chamaria para entrar. Por enquanto, deveria esperar do outro lado do muro, embaixo de uma árvore. E deu 10 horas, depois 10h30, depois 11... E D'Artagnan já começava a ficar muito angustiado por não receber nenhuma resposta. Releu sua carta mais de uma vez para verificar se não tinha errado o horário. Sem aguentar esperar mais, foi até a janela usando sua agilidade de Gascão para chegar ao segundo andar e ficou horrorizado quando viu que a casa havia sido revirada. Havia móveis quebrados, tecido rasgado e sangue no chão. D'Artagnan ficou pálido e foi até a rua da frente para ver se conseguiu encontrar mais alguma coisa. Na lama da rua havia marcas de carruagem e de cavalos que saíam do pavilhão e sumiam entre as ruas. Havia também no chão uma luva de mulher. D'Artagnan então foi até um barqueiro que disse ter visto uma mulher que usava uma capa e que entrou no pavilhão. Disse ainda que a mulher era jovem e que parecia não querer ser reconhecida. Não pode ser ela não. É muita tragédia para um Gascão só. Talvez nem seja aqui onde ela marcou o encontro, né? Vai que eu errei. D'Artagnan então decidiu voltar ao seu posto e esperar mais um pouco, tentando se convencer de que não aconteceu o que ele achava que aconteceu. Mas logo não aguentou de curiosidade e foi até uma cabana ali perto. Se alguém estivesse naquela casa, ele com certeza saberia o que aconteceu. D'Artagnan bateu na porta e quem abriu foi um velhinho, que quase teve um ataque cardíaco quando viu as armas na cintura de D'Artagnan. Porque, como a gente disse, ele tava muito bem armado, tava tipo o Rambo, sabe? Aí o velho ele ficou tão desesperado que ele fechou a porta na cara do D'Artagnan. Só que aí o D'Artagnan começou tipo, não, por favor, mano, eu prometo que não faço nada de mal a você, vai, abre a porta. Aí o cara foi e abriu a porta de novo. D'Artagnan perguntou se o homem havia visto algo, e ele percebeu que o velho sabia de algo, mas não queria contar. Sendo assim, D'Artagnan pagou ao homem para que ele falasse o que aconteceu. O velho finalmente desembuchou. Mais ou menos a umas 9 horas, uma moça entrou no pavilhão, e 3 homens de cavalo vieram até a cabana e perguntaram ao velho se ele tinha uma escada. O velho lhes entregou uma escada e os homens lhe deram uma moeda, falando que era pra ele voltar pra dentro de casa e não fazer nada com o que ele logo iria ouvir acontecendo. E se ele dissesse algo a alguém, a coisa ia azedar pro lado dele. Mas como o velho era curioso, ele saiu pela porta dos fundos e ficou observando. Uma carruagem parou na rua e de dentro dela saiu um homem baixinho e velho. Colocaram a escada embaixo da janela e o homem baixinho subiu e espiou o que havia lá dentro. Depois de confirmar que lá dentro estava a pessoa que queriam, ele desceu e os homens invadiram o quarto. A mulher começou a gritar por socorro, mas logo eles a calaram. A levaram e colocaram dentro da carruagem. D'Artagnan ficou pálido e o velho tentou o acalmar, dizendo que ela não foi morta, apenas raptaram ela. Senhor, o homem que a sequestrou, como que ele era? O que me pediu a escada? Bem, ele tinha um bigode, cabelos e olhos pretos, era alto e magro e parecia ser um gentil homem, mas não o era. Ah não, ele é meu arqui-inimigo, meu nêmesis de novo! Ele sequestrou de novo o amor da minha vida! Mas e o baixinho, como era? Não tinha nada de especial e os outros o tratavam um pouco mal. Só uma coisa, eu te falei dessas coisas, você me pagou, mas você também falou que não ia contar pra ninguém, viu? Não conto pra ninguém o que aconteceu aqui não, viu? Tá bom, promessa de dedo mindinho. D'Artagnan saiu dali e procurou pro Planchet e não o achou. Afinal, ele tinha falado que ele poderia sair para beber. Procurou então nas tabernas, mas não havia sinal dele e já era meia-noite. Se pelo menos Athos, Porthos e Aramis estivessem ali, ele poderia fazer algo a respeito de Constância. Mas eles todos ficaram para trás. Não sabia nem se um deles ainda estava vivo, mas logo iria saber.